Ah, valeu. Não, é que de 30 em 30 minutos ele para. Aí então, a coisa, aquela coisa tá pegando em Paris, vamos pensar na grande Paris, que não tinha grande Paris, vamos supor Paris e as cidades próximas. Agora, não existia nenhum meio de comunicação que não fosse jornal, boletim. Então, se acontecesse alguma coisa em Paris, uma pessoa ficar sabendo a 1000 quilômetros de Paris, teria que alguém sair e ir lá e avisar que está havendo uma revolução e que estão derrubando o rei. Ou seja, o que a gente poderia imaginar? Que tudo está acontecendo em Paris e o resto da França não está sabendo. Mas não foi isso não. Eu tenho até esse livro em casa. O autor vai dizer o seguinte: o fenômeno mais estranho da Revolução Francesa foi que, quando o processo foi se radicalizando em Paris, nas fazendas mais longínqua de Paris, no fundo da França, os camponeses começaram a se revoltar contra os donos da fazenda. Então é um negócio muito maluco. Por quê? Porque o cara está lá no fundão e olha, fazenda do século XIX é quase igual a fazenda hoje, não tem comunicação. Mas como é que essas pessoas ficavam sabendo? Quando menos se esperava, o que ele vai... Eu esqueci o nome desse autor. O que ele vai colocar? Que a França começou a pegar fogo. As pessoas começaram a se rebelar e matar dono de fazenda para tomar as terras em nome da Revolução. Agora, a Revolução não foi feita para defender o direito dos camponeses. Ela era para defender os burgueses que estavam morando na cidade. No que um dos resultados desse movimento, que foi um movimento que pegou a França de cabo a rabo, foi que acabou-se no final da Revolução. Você tem uma reforma agrária fantástica. Hoje na França você não tem grandes plantações, monocultura gigantesca, Por quê? Porque esse movimento que os camponeses fizeram, eles acabaram tomando as terras e ganhando o direito de viver nessas terras, o interesse deles. E por que deu certo? Porque, na verdade, a burguesia estava contra a nobreza. E a nobreza era agrária na sua totalidade. Então você monta duas coisas. Agora, nesse processo todo, o que está acontecendo na França? Os camaradas transformam aquela reunião, naquela assembleia, numa convenção que vai se transformar tipo numa constituinte, e tem uma discussão incrível. E as pessoas chegavam para fazer a reunião e discutir, os representantes, e cada um sentava num lugar. Eu imagino que devia ser determinado, mas era o seguinte: algumas pessoas sentavam à direita, outros caras sentavam à esquerda e os outros sentavam em cima. Eram as posições que as pessoas, aonde a pessoa ficava, ela ficava junto com quem pensava igual. Daí vem uma coisa fantástica, que era o seguinte: os jacobinos, que eram os caras mais radical da esquerda, da Revolução, sentavam à esquerda, enquanto os gerondinos sentavam à direita, que eram aqueles camaradas que eles estavam a favor da Revolução, mas
eles não queriam que a revolução fosse tão longe, né? Eles não queriam que matasse alguém, eles queriam uma mudançazinha pequena. E em cima ficava o tal da montanha. Como isso ficava em cima, os caras chamavam de montanha. Então, quando alguém ia falar na plenária, se ele era o cara jacobino, ele ia falar com o pessoal do Jandir, porque esses caras da direita, blá, 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 blá. E os caras, porque esses caras da esquerda, blá. Por incrível que pareça, a revolução, não só a Revolução Russa, a própria esquerda, que ela vai se organizar depois da Revolução, e principalmente começa com o pensamento dos libertários, posteriormente chamado de anarquistas, e o pessoal socialista, social-democrata e comunista, vamos colocar assim, eles vão pegar essa linguagem e começar a determinar que todas as pessoas que pensam diferente deles, que querem manter um sistema, são o pessoal da direita. E todas as pessoas que querem mudança do sistema, que são uma pessoa que lutam contra, né, que querem a revolução, é a esquerda. Então não é essa questão de direita e esquerda, ela não tem uma questão programática, vamos dizer assim, né? Quando eu falo de direita e esquerda, eu não estou colocando pura e simplesmente, tem um programa que diz quem é de direita e um outro programa. Não, essa questão era uma localização onde as pessoas se localizavam no momento da discussão da Revolução Francesa. E essa maneira vai, como eu posso dizer, influenciar a Revolução Russa, influencia até hoje. E tem aquela velha história, então muita gente que é de direita vira de esquerda. Quando? Quando toma o poder. Acabou. Por quê? Porque nessa concepção, você defender o Estado, você está defendendo o status quo. Você defendendo o status quo, você é necessariamente de direita. Agora, há um problema disso daí, né? Porque hoje, antes de sair de casa, eu estava vendo o que está acontecendo na Venezuela, né? E aí é um problema. Por quê? Porque na Venezuela, a esquerda, a gente vai ter que dizer que é a esquerda, né, que está no poder, está sendo contestada pela direita que está fora. E a gente não consegue falar de uma outra forma. Então, a direita e a esquerda, ela meio que virou não mais uma coisa de localização só. Começou a falar o seguinte: direita é quem defende o sistema capitalista e a sua implementação, que é uma pessoa extremamente liberal, que entende que o mercado ele é o que deve ser respeitado numa sociedade, e um camarada de esquerda é o que pensa exatamente o contrário disso. Embora hoje em dia essas coisas são muito complicadas, demais, né? Porque, na minha opinião, a esquerda não tem essa posição tão contra o Estado como ela preconizava, e por conta disso ela está nessa situação de enrascada que ela está. E a direita ela é pulverizada. Então, embora a gente possa dizer que, se você fizer uma análise política, uma análise teórica, e vai dizer, olha, podemos dizer que quem está no governo é de direita e quem está fora é de esquerda, isso não funciona hoje em dia. E um exemplo seria a Venezuela, né? Porque quem está... E eu vi hoje, não sei se vocês viram, hoje
na televisão. Não, desculpa, não foi na televisão não. Eu recebi isso pelo WhatsApp. 2 carros, como é que fala? Blindados, sendo atacados por coquetel molotov. E depois os caras ainda pegaram, tocaram. O coquetel molotov é aquele que você bota uma garrafinha com óleo diesel e misturar um pouco com gasolina e põe aquele paninho. Eu vi hoje um monte de coquetel molotov que foi pego no Rio de Janeiro, na mão do pessoal lá do crime organizado. Isso é uma coisa da esquerda, né? Aí você bota um fogo naquele paninho, que aí você molha com gasolina, e você joga. Isso daí foi feito principalmente para você pegar tanque, e você joga no tanque. O que é importante? Quando a garrafa quebra, ela espalha a gasolina com óleo diesel. A gasolina pega fogo rápido, o óleo diesel não. E o óleo diesel é óleo, ele gruda. E quando ele pega fogo, não dá jeito nem de apagar. E aí quem está dentro do carro não aguenta, tem que sair. E foi o que aconteceu lá na Venezuela. O cara foi com esse carro, o cara jogou uma bomba, uns 2 coquetel molotov. O carro começa a esquentar, o cara abre, os caras tiram o fulano de lá. Eu acho que mataram o policial que estava lá. Não, do jeito que viu, eu acho que mataram o cara, né? Então, essa questão do direita e esquerda, ela surge na Revolução Francesa e ela vai para a Revolução Russa e ela continua funcionando em vários outros movimentos que acontecem em outros países. Só que hoje nós estamos num outro momento. Então quer dizer que sempre que o país tiver um movimento assim conservador, é porque a direita está vigorando? Não, aí é que tá. Se você disser o seguinte: quem está se organizando é um pessoal conservador, aí você vai dizer o seguinte: é um pessoal da direita. O que é? Não, o que é uma pessoa, um grupo conservador? E vamos colocar aqui numa caracterização não ideológica, dito assim. O que é o camarada que eles mesmos vão se considerar conservador? É sempre um grupo que se organiza para manter o status quo de um grupo, de uma parte da sociedade que tem privilégios lá dentro. E eles lutam por isso de qualquer maneira. Contra o quê? Contra o interesse de uma maioria que com certeza não está sendo contemplada. Isto, você pode dizer, é um grupo conservador. Por que ele é conservador? Ele quer conservar um status quo que já existe. O princípio do conservador eu quero que a sociedade continue do jeito que ela está. E esse jeito, necessariamente, o que é? Você tem um grupo que necessariamente é um grupo que tem privilégios, ele não é só organizado, ele recebe, ele tem uma condição melhor, né, contra o restante da população. Não. Aqui a gente vai pensar, por exemplo, o Somoza na Nicarágua. O Somoza não é que o Somoza, ele não estava defendendo só o poder dele. Para que ele continuasse, os fazendeiros, os poucos industriais, eles teriam todos os privilégios. E a população da Nicarágua vivia numa miséria absoluta. A Nicarágua, nos anos 70, teve um terremoto que arrebentou o meio da cidade, lá o centro principal da cidade. O mundo inteiro, né, pelo menos no mundo ocidental, fez campanha para ajudar a Nicarágua, mandaram milhares de dólares ou milhões de dólares para lá.
eu voltei para Nicarágua, eu fui para Nicarágua em 92, 2 anos antes de se festejar os 500 anos da vinda do Cristóvão Colombo aqui na América. E eu fui no centro da cidade, assim, continuava destruído, 20 anos depois do terremoto. A igreja, o parlamento, tudo. Os caras construíram uma outra cidade, não uma cidade, um outro parlamento, construíram outra igreja. A população continuava na mesma cidade semi-destruída. O cara não investiu absolutamente nada, né? E aí os sandinistas pegaram em arma para lutar contra o poder do Somoza e pensando o seguinte: nós vamos derrubar esse cara e vamos mudar a forma em que a riqueza do país é utilizada. E eles ficaram uns 30 anos em guerra. Os Estados Unidos apoiavam o Somoza. E por quê? Porque os sandinistas tinham um discurso muito forte e tinham também apoio de Cuba. Então, eles acabaram sendo considerados de esquerda. Agora, depois que os sandinistas derrubaram o Somoza, tomaram o poder e assumiram, é uma coisa meio maluca, porque se você for analisar, é de esquerda? Não, porque eles não fizeram o que eles disseram que iam fazer. Tanto assim que depois eles perderam a eleição. Por quê? Porque as pessoas ficaram insatisfeitas, não só porque os Estados Unidos tinham os contras, etc., tal, mas porque você não faz uma mudança profunda. No Brasil aconteceu isso. O Lula assumiu. Qual era a proposta que o PT tinha? De mudar profundamente as relações que as pessoas têm no país. Era contra a corrupção. Acabou. O discurso. O PT nunca falou por um país socialista. Ele falava por um país sem corrupção. Aí ele vai e se une exatamente com quem praticava a corrupção, e depois vai fazer a corrupção e não muda as relações da sociedade. Tanto não mudou que cai o governo da Dilma e está aí, os caras estão mandando até agora. Então, por quê? Porque na verdade, então ele era de esquerda. Hoje em dia é muito complicado. Eu não sei mais, ou a esquerda perdeu o sentido, a direita ela está aí, estou vendo. Porque se você pegar esses dois exemplos de revolução, eles foram fundo. É óbvio que infelizmente as duas revoluções elas também tiveram refluxo, elas também recuaram. A Revolução Francesa ela foi de uma tal forma, eles foram derrubando o Montesquieu dizia, o Robespierre, a revolução só vai terminar quando nós enforcarmos o último bispo nas tripas do último nobre. Porra, o cara é uma coisa radical. O último bispo pelas tripas de um nobre. Então eu estou falando o seguinte: vamos matar todo mundo. A igreja perde o sentido. E é muito interessante pelo seguinte: a igreja católica, ela mandava na Europa. O que o padre falava, o que o bispo dizia, era a verdade absoluta, né? Pô, é brincadeira, mas não era. Hoje parece brincadeira. Chovia, o cara falava: o que é a chuva? Estão lavando o céu. Acabou. E era a lavagem do céu. Ninguém podia falar que não foi. Se você falasse que não era isso, você ia para fogueira. Caiu um balde. E eu estou falando isso que eu também me lembro, quando eu era criança, que o pessoal falava isso também, né? Caiu um balde, caiu um balde, aí trovão era porque caiu um balde. Isso era a coisa mais de comédia que as pessoas falavam. Mas, pronto, por exemplo, a terra não é redonda. Pronto, o bispo, o Papa está dizendo: a terra não é redonda.
E a coisa mais fantástica, a igreja vai oficialmente dizer que a Terra é redonda nos anos 90, com o João Paulo II. Não, você está dando risada, mas é real, né? Não é que a igreja achava que a Terra não era redonda. A igreja nunca tinha dito que aceitava aquilo que Galileu disse. Ela quase não levou Galileu à fogueira, porque o Galileu disse que a Terra era redonda. O Papa só vai escrever um documento aceitando que a igreja, que a Terra de fato era redonda, com João Paulo II, né? Então, nesse poder absurdo, é óbvio, a igreja já tinha perdido um pouco na Inglaterra, quando ela não quis que o rei Henrique se separasse da mulher para casar de novo. Ele rompe com a igreja, cria a igreja anglicana e tal, para romper com a igreja católica. Mas qual era o rompimento? Com a grana da igreja católica. A igreja católica, ela era a maior potência econômica na Europa. A Revolução Francesa vem e fala não. Ela rompe com o Papa, ela rompe com essas questões. Depois ela tem que fazer negociações, porque no fundo, a religião é uma questão que ainda não foi profundamente analisada. Por quê? O Marx afirmou: a igreja é o ópio do povo. Só que, na minha concepção, há um equívoco. O que o Marx está colocando? Ele não está dizendo que ele é contra ou a favor. Ele está dizendo o seguinte: olha, a religião serve para amenizar os dramas que a população sofre. O ópio é uma coisa que você usa e ele deixa você ficar zen. Você pega a noção de espaço, de tempo e tal. Tem um filme muito bonito chamado Isso é América, que começa com o cara fumando ópio e o filme tem 3 horas de duração. E no final ele termina com ele fumando ópio. E o que o diretor estava colocando? Que o ópio você perde a noção. Então ele quer dizer o seguinte: tudo aquilo que aconteceu, você não sabe se aconteceu mesmo ou não, ou se foi um delírio do cara, né? Então, o que o Marx estava colocando era isso. Ele não estava colocando assim: devemos proibir que a população tenha religião. Embora o Marx fosse, olha, eu vou usar um termo assim, eu vou dizer melhor. O Marx se dizia materialista, não ateu. Então, a Revolução Francesa também não era ateia. A Revolução Francesa foi contra a igreja instituição, não contra a religião. Na verdade, a Revolução Francesa, ela também é profundamente influenciada pelo protestantismo. Ponto. Então você acredita no Deus. E o que eu queria dizer da religião é o seguinte: as pessoas pegaram essa fala que a igreja, a religião é um ópio, e começaram a assumir uma posição de proibir a religião. Não tem nenhum evento debaixo desse nosso céu aqui sem nenhuma religião religiosa, que eu estou com nenhuma conotação religiosa, mas da nossa terra, pós-Revolução Francesa, que deu certo, que quando se combateu a fé que as pessoas têm, acabou. Isso não deu certo. E na Revolução Francesa também foi um ponto que fora da curva. A igreja tem uma questão: ela volta depois, não volta com o poder que ela tinha, mas ela volta. É óbvio que ela volta com uma outra Europa.
pós-Revolução Francesa, a Igreja Católica tem que começar a conviver com os protestantes, que são cristãos, mas que não mais comungam com a religião, com a Igreja Católica. E a Igreja, ela se impôs. Os Estados Unidos, ele é formado por protestantes. O que aconteceu? Eles fugiram da Espanha, da Inglaterra, porque se sentiam pressionados, né? Que eles não queriam sofrer tanta opressão da Igreja Católica. E a Revolução Francesa, ela dá essa radicalização. Quando ela termina com praticamente todos os status do antigo regime, né? Tem um livro que é muito legal, se vocês puderem ler Antigo Regime e a Revolução, do Tocqueville, que ele vai fazer uma análise fantástica, que ele vai dizer o antigo regime tinha que acabar porque a corrupção estava muito profunda, e não só a corrupção, o sistema já não se sustentava mais, mas não era possível você descartar tudo que tinha lá. O que vai acontecer? Quando você praticamente extermina a monarquia e o establishment da nobreza, a briga vai se ficar, a Revolução Francesa se volta para dentro dela mesma, né? O que foi isso? Os jacobinos entram em choque com os gerondinos. E a grande questão é que os jacobinos, eles pensavam uma revolução. É muito legal assim a gente estudar isso. Eles estavam num processo que eles queriam que a revolução avançasse. Só que se a gente ler isso legal e analisar, eles não tinham muito para onde ir. Se você fizer uma leitura marxista, você vai dizer o seguinte: não tinha jeito, os gerondinos não tinham, os jacobinos não tinham um projeto de governo, e os gerondinos tinham, e era inevitável que a burguesia tomasse o poder. Por quê? Porque a burguesia iria levar a França para o sistema capitalista e desenvolver esse sistema capitalista. E o Marx vai dizer: primeiro você precisa ter desenvolvimento do sistema capitalista, depois um regime social-democrata, um socialista, que para o Marx era um sistema que queria intermediário, para no final você ter o comunista, o regime comunista, onde você não vai ter classes sociais e o Estado vai existir para o bem de todas as pessoas. Você vai valer o que você produz, né? Que o Bakunin, na próxima aula eu vou colocar isso, né? O Bakunin vai fazer questionamentos muito sérios sobre a visão do Marx, sobre isso, que na minha opinião não são questões que a gente deve ignorar. Muita coisa que acontece a gente ignora por uma questão de tranquilidade. É melhor não pegar aqui. Ora, o que aconteceu? Primeiro, os próprios jacobinos começaram a se matar, né? Danton, Robespierre, que eram lideranças, Marat, que eram lideranças da Revolução, que eram jacobinos, foram todos para a guilhotina, né? Tem o processo da Revolução Francesa, ele é um processo muito terrível. Terrível é o seguinte, ele é bastante dinâmico, que termina